Terceiro vídeo do SPA, um convite para conhecer a Somaeu Pedagogia Atemporal. Vou fazer esse vídeo, normalmente como eu faço, sem roteiro, saindo aqui do Sítio Paraná, que é onde eu tenho trabalhado, porque eu tenho feito troca de divulgação por energia elétrica e Wi-Fi. Aqui é o Córrego do Pavão, estamos cruzando ele aqui nessa ponte. E vou cruzar ele novamente ali antes de chegar no meu terreno. Essa é a estrada do Vale do Pavão. Bom, o convite se fecha com esse terceiro vídeo porque eu quero botar uma pedra sobre esse projeto. Eu acho que pelo tempo que já estou divulgando não vai aparecer pessoas interessadas, mas é um jogo, né? A vida é um jogo e o que eu faço hoje em dia eu considero um jogo. Então, eu deixo a proposta no ar. Se daqui a 1 ano, daqui a 5 anos alguém aparecer, vamos ver se eu estarei disponível, se eu estarei com esse projeto ainda ativo. Mas eu quero colocar uma pedra no sentido de dizer que faltaram 2 elementos, ou 3, para completar o vídeo 1 e o vídeo 2. Uma coisa mais ampla é explicar que eu mudei muito desde a época da somaterapia, do Roberto Freire, depois da Somaie, que eu desenvolvi com a entrada da biologia do conhecer. Eu mudei muito o meu pensar e eu entrei num processo de que para mim a biologia de estar vivo é muito mais importante do que os conceitos neuróticos e psicóticos, essas categorias. Então, a minha visão hoje é uma coisa assim muito complicada de explicar em um vídeo só, porque tem muitas nuances. Mas uma das questões é que o importante é estar vivo. Toda neurose, todo o meu processo, né, que a gente chama de dificuldades para a vida, são secundários. Então a gente tem que trabalhar com a nossa realidade, com o nosso viver de fato. E nisso eu rompi com a ideia libertária do anarquismo, não só porque anarquismo é uma negação de governo e eu não quero trabalhar com negações, eu quero trabalhar com afirmações, mas também o fato de que eu acho que hoje em dia que o anarquismo já está pleno. Isso é, claro que a gente não está pleno no sentido de uma organização social mais igualitária, mas isso talvez nunca vai acontecer. Porque eu acho que a questão da biologia é justamente os seres se adequarem aonde nascem. E se uma pessoa nasce numa favela, num momento de exploração, ou a pessoa nasce num lugar em que ela é abonada, né, numa família que tem bens, em qualquer uma das duas situações a pessoa vai ter que se desenvolver, vai ter que crescer, vai ter que se adequar, vai ter que modificar a sua estrutura. Então, é uma coisa complicada porque isso envolve muitas considerações de que as pessoas ficam muito nessa coisa de esquerda-direita, muito em cima de uma visão estritamente comercial, monetária. Isso não me interessa mais. Uma pausa aqui. Continuando, fiz uma pausa porque estavam passando pessoas que não queria que eu ouvissem o que eu falo. Vamos voltar aqui, entrando agora na minha rua. Essa é a Rua João Barbosa Diniz. Então um dos elementos é isso, de que terapia é uma coisa complicada, por isso que eu passei para ser pedagogia. Dentro do âmbito da pedagogia, eu queria colocar uma afirmação da biologia do conhecer, e uma explicação diferente, porque as pessoas realmente não entendem quando a gente fala que ensinar é impossível, aprender é inevitável. Porque são palavras que são tão carregadas na cabeça das pessoas, como todas as palavras, e a gente vive no mundo de palavras. Esse que vai ser a grande mudança da Somaeu, do SPA, e que a gente tem que, na verdade, contextualizar muito mais as palavras, trazer para uma terceira dimensão as palavras bidimensionais. E aqui de novo eu estou passando por uma pontezinha de novo sobre o Córrego do Pavão, né? Ele veio de lá, da onde eu passei, naquela outra rua e continua aqui. Essa é a Capela São Francisco de Assis.
pessoal da Enel da Energia tá aí, pelo jeito, consertando alguma coisa. Uma nova pausa para esse carro passar. Continuando, né? Passaram 2 carros aqui. Os jacus, eu adoro o nome científico do jacu, que é Penélope obscura. Mas enfim, terminando aqui esse delírio andante, né? Ensinar é impossível. É uma coisa que fica meio confusa para as pessoas, porque isso é uma provocação do Maturana para as pessoas entrarem um pouco na biologia do conhecer. Mas isso é muito difícil. Então, eu faço uma comparação hoje com... Eu moro num lugar muito frio, que é aqui Visconde de Mauá. Então, é interessante que a gente tem uma noção de calor e de frio, que é mais ou menos assim. Quando eu estou num ambiente que a temperatura é mais baixa que meu corpo, eu sinto frio. Essa é a minha ruazinha. Essa quebrada aqui. Então, quando eu estou num ambiente que a temperatura é mais baixa que meu corpo, eu falo que eu estou com frio. E quando eu estou com uma temperatura mais alta do meu corpo, contrário, quando eu estou num ambiente que a temperatura é baixa em relação ao meu corpo, eu posso sentir frio. E quando a temperatura é mais alta que meu corpo, eu sinto calor. Agora, frio e calor são noções sensoriais, meio como ensinar e aprender, são palavras. Porque quando a gente vai ver, o frio, na verdade, é uma sensação, digamos assim, vamos botar uma coberta no meu corpo. Se eu estou com frio, eu coloco um casaco ou entro no cobertor, a coberta e o casaco, elas não vão me esquentar. Mas eu uso essas palavras, que a coberta e a blusa me esquenta. Assim como a gente fala que a gente ensina. Mas o que acontece quando a gente fala que ensina, que existe o ensino, é que está tendo o aprendizado, alguém está aprendendo. Então quando a gente fala que está esquentando, na verdade eu estou impedindo o meu calor de sair. Meu calor do meu corpo, que estava saindo, indo para um ambiente frio, e eu estava sentindo esse frio. Quando eu ponho um casaco, o meu calor que está retido no meu corpo e está esquentando. Então isso é só para dar uma pequena provocação das ideias, quem me entender nisso que eu estou falando, né? Porque a coberta não esquenta, eu que me esquento. A gente não ensina nada, mas a gente aprende as coisas. Agora, quando uma pessoa aprende uma coisa, eu posso usar a palavra ensinar e ter essa visão de que se o outro aprendeu, eu ensinei. Ou se meu corpo agora esquentou, é porque a coberta esquentou. Então, essa pequena inversão de palavras é só uma dentre as milhões possíveis quando a gente vai estudar o viver humano. E nisso não dá para ficar em teorias abstratas, gerais. Aí tem que ir para cada pessoa. E cada pessoa é diferente. O que é neurose para um pode não ser para o outro. O que é fechamento para um pode não ser para o outro. E assim vai. Subi um pouco a minha rua em vez de entrar aqui no meu terreno para terminar esse vídeo. Faz tempo que eu não subo aqui. Então, essas discussões que eu quero ter no que eu chamo de spa, que é um tipo de terapia mais pedagógica, para introduzir conceitos e fazer a pessoa se questionar no seu cotidiano sobre o seu viver. E entender que basicamente a gente está imerso em palavras. Ali é a minha caverna, essa daqui, e atrás a floresta do Iara Solário. O que mais que eu ia falar? Sobre pedagogia, então é isso, é uma pedagogia alternativa. Ensinar a aprender. Eu fecharia esse vídeo falando que eu gosto muito de filosofia. Estudo bastante há muitos anos, desde que me entendo por gente. Passei por muitas admirações e hoje eu percebo que eu sou muito mais
socrático do que qualquer filósofo. Isso é, algumas frases socráticas são pertinentes ao meu viver de uma forma plena. Ou seja, nova pausa para a passagem da moto. Então a clássica é o só sei que nada sei, né? Que no sentido de que a gente tem que perceber as nossas desconhecimentos, e quanto mais a gente conhece uma coisa, a gente vai entendendo que existe mais coisas a conhecer. Agora, tem outras frases que são importantes de Sócrates, como aquela de que o conhecimento só importa para as coisas que a gente vive, para o nosso cotidiano. Isso é chamado de sabedoria. Aqui é uma trilha para cuidar das águas, que vai paralelo ao meu terreno. Então, o conhecimento que importa é aquele que importa mesmo no viver de cada um. Isso é muito, digamos, pragmatismo. Isso é muito teorias, né, filosóficas que vêm muito depois do Sócrates. E talvez uma das mais geniais seja a frase que ele fala que quando você vir um mal que alguma pessoa está fazendo por você, não enxergue aquilo como um mal, mas sim entenda que aquilo como um equívoco da pessoa. E quando a gente vai a fundo no viver, e essa é a provocação final aqui do Spa, é um pouco isso. É que cada pessoa tem o seu ponto de vista genuíno e válido da realidade. E esses pontos de vista podem entrar em conflito. Então a capacidade da gente ver o caos e a ordem, os conflitos de uma forma mais ampla, que não seja egocentrada, mas perceber o ego do outro, é fundamental para o viver. Isso, no termos maturânicos da biologia do conhecer, a gente fala de colocar entre parênteses a realidade. Mas é mais fundo ainda, eu acho, tem mais conotações. Agora, vamos ver, se não tiver cobaias para essa minha experiência do Spa, quem sabe daqui a uns 10 anos eu consiga escrever um livro ou organizar melhor minhas ideias. Mas fica aí a chamada, essa última chamada de vejam esses 3 vídeos e quem quiser comece esse caminho. Enquanto isso eu tento cuidar do meu terreno e ver se esse carro volta a funcionar. Tá 1 ano parado aqui. Valeu, gente!